Oi, pessoal. Hoje a gente vai fazer mais uma aula da Práticas Pedagógicas e Identidade Docente, unidade 2, seção 2, né? E ela trabalha com a questão de condições para aprender, né? De que forma é nossa responsabilidade proporcionar essas condições para aprender, né? O que a gente precisa analisar enquanto de contexto de condições, quais são as nossas responsabilidades enquanto docente, enquanto prática pedagógica que a gente tem que executar no nosso dia a dia, né? Então ela dá, na verdade, eh, ela solicita, né, a nossa reflexão, de que forma eu posso auxiliar esse aprendizado, tá. Então, primeira coisa que o autor fala, né, as condições para aprender, elas precisam ser asseguradas no plano institucional, ou seja, é uma responsabilidade do professor? Cabe ao professor? Sim, mas antes do professor, cabe ao plano institucional, ou seja, a organização, ela precisa ter toda uma estrutura, ela precisa ter todo um contexto de que proporcione ao aluno a possibilidade do aprendizado, né. E aí quando a gente pensa em condições para aprender, a gente pensa em todos os contextos, a nível estrutural, nível pedagógico, fornecer subsídios, conhecer o contexto que o aluno está inserido, quem que é o aluno. Então isso é importantíssimo e é essencial para que as condições de aprender aconteçam, né. E o autor José Sérgio, ele também fala que ao professor cabe esse papel de agente institucional, ou seja, é nossa responsabilidade essa atuação, assegurar esse plano institucional aconteça, né, mas, simultaneamente fazendo o quê? A preservação de saberes, valores e práticas que estão inseridos aonde? Na sociedade, né, que devem acontecer também pela inserção social e respeitando a cultura humana, né. Então quando eu, Oriana, docente, ou cada um de vocês enquanto docentes, nós temos que ter essa preocupação, enquanto professor, né, sermos o agente institucional, fazermos com que as condições de aprender aconteçam e sempre respeitando, né, os saberes locais, sociais, o contexto econômico, o contexto social que a criança está inserida, que valores são esses, né. Então isso deve ser uma responsabilidade, algo que eu tenho que pensar enquanto prática docente, enquanto identidade docente que eu possuo, né. Eh, Quando aí o autor ele ainda coloca que esse papel, nós assumimos por escolha, né, então eu sou docente, eu sou professor por escolha minha, quando cada um de nós escolhemos fizemos essa escolha, né, somos sujeitos de uma escolha, né, e enquanto sujeitos de uma escolha nós temos a responsabilidade ética, né, de procurar fazer com que o nosso desempenho esteja acima do desejado, né, procurar fazer mais e melhor, né, procurarmos tomarmos grandes decisões planejadas, procurarmos fazermos com que situações do nosso cotidiano, ações do nosso cotidiano, favoreçam essa atuação com excelência, essa responsabilidade, a postura de que eu fiz a escolha, né, eu sou sujeito por escolha e essa responsabilidade seja eticamente feita com excelência e com qualidade, né. Aí o autor ele também coloca que o currículo ele não pode ser entendido somente como um documento, mas ele que volta na verdade que a gente trabalhou anteriormente, né, que o currículo ele deve, respeitar, né, o cotidiano das crianças, né, as questões sociais, as questões, familiares, né, então isso a gente tem que ter esse olhar, né. E esse currículo, esse cotidiano, né, ele está dentro das relações que a gente tem enquanto professor e enquanto aluno, né. Essas relações, como o próprio autor fala, né, ele também é currículo. Ou seja, a gente ensina também através dessas interações, respeitando o cotidiano das crianças, entendendo quem são elas, né. Então isso é importantíssimo. Então essa é a primeira parte da nossa sessão. Então a unidade 2, né, que ela trabalha aquela questão de que nós fizemos escolhas, nós escolhemos ser professores, então nós precisamos, eh, pegar esse papel e trabalhar com responsabilidade, tá. Outra parte agora que a sessão ela trata, é a questão do dever de casa, né. Ela trabalha com um artigo, que é o artigo da dever de casa, de espelho de desigualdades educacionais e sociais, né, e esse artigo, né, que a gente vai trabalhar, ele fala a primeira coisa que é um artigo
grupo de pesquisa, microsociológica. Então o que que é microsociológica, né? São os ramos de estudo da sociologia que trabalham com as interações sociais humanas cotidianas, ou seja, as interações dentro do dia a dia, da vivência das pessoas que estão participando da pesquisa, né. Então a gente vai fazer uma leitura desse artigo com mais, profundidade. Então eu pedi, na verdade, no grupo de vocês, que vocês pudessem fazer um fichamento desse artigo, né. E esse artigo ele vai falar, basicamente, das diferenças e desigualdades que a gente encontra espelhadas, né, nas práticas sociais quando a gente pede ou quando a gente prescreve, né, a realização dos deveres de casa, né. Então quando a gente pensa nisso, a gente está pensando no âmbito da família, né, e no âmbito da escola, né. Agora que condições, é é realizado o dever de casa, né, com que condições há o acompanhamento, pelas famílias desse dever de casa, né. E ela vai tratar, esse artigo vai trabalhar sobre essas diferenças, né, vai falar sobre as práticas socializadoras das famílias, né, as práticas curriculares da escola. E ela vai tentar, destrinchar ou esclarecer para a gente as dificuldades que encontra. É uma pesquisa, né, então é um estudo de caso, na verdade, tem a participação de alguns alunos. E aí, o que que eu preciso que vocês façam, que eu acho que é uma prática para a gente também aprender a fazer análise de texto, né. Então eu pedi para vocês, primeiramente, que vocês façam a leitura do artigo, né, então é importante que leia esse artigo com bastante atenção de primeiro momento, tá, para entender qual que é o propósito do autor, né. Posteriormente vocês vão fazer uma segunda leitura, né, onde vocês vão poder anotar as ideias, do texto, destacar as passagens mais interessantes, verificar se existem contradições, levantar as informações das discussões, tá. E aí quando vocês fizerem a leitura desse artigo sobre lição de casa, eu quero que vocês pensem, buscar, perceber qual que é a ideia do autor e qual que é o propósito do texto. Então, o que que ele quer dialogar com vocês? O que que ele quer que vocês reflitam, enquanto docentes, enquanto, professores, que de algum momento vai também, proporcionar lições de casa para as crianças, tá? Então vocês têm que, verificar o que que o autor propõe, né, quais as teorias, quais as perguntas que ele propõe, tá. E eu quero que vocês observem também os detalhes, né, os pontos que apoiam os argumentos do autor, tá. Essas são as 3 primeiras coisas que vocês precisam fazer. Aí posteriormente vocês vão usar, para fazer o fichamento, um modelo que eu anexei lá no grupo, tá, que é o modelo do Ivan Guess, tá, que ele explica como é que faz o fichamento, que primeiro começa com a parte autoral, que é onde vocês vão fazer esses diálogos que antecede a slide anterior, que é as análises, os argumentos, né, o que eu proponho o autor, e aí posteriormente vocês vão fazer de 3 a 5 citações, onde vocês demonstram essas argumentações, tá. Leiam com atenção, tá, esse artigo, acho que é um artigo bem importante da nossa unidade, porque ele trabalha com questões que a gente vai precisar pontuar, né, que a gente vai precisar, realizar dentro do nosso cotidiano, dentro das nossas práticas, profissionais, tá. Posteriormente concluíram a leitura, montaram o artigo, o fichamento com base no artigo, né. No dia 6 de abril é o dia da entrega, como é que a gente vai fazer? Tem o nosso grupo de WhatsApp, eu vou abrir o grupo no dia, tá, e aí vocês vão postar por lá mesmo em PDF, tá. Essa atividade ela vai valer 500 pontos, tá. Então atenção para não deixar para fazer em cima da hora, para não perder os prazos, tá bom, porque aí essa vai ser a segunda atividade que eu vou pontuar na nossa disciplina, tá. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem me perguntar lá pelo Whats, né, pelo Whats privado, tá bom? E aí a gente vai esclarecendo e posteriormente eu vou pontuar essa atividade, tá bom? Essa então já é a segunda atividade que a gente está realizando. A primeira vai ser pela engajamento na plataforma, que eu vou lançar agora dia 26, né? E depois essa atividade de fichamento. Então essas serão as atividades que a gente vai realizar agora no primeiro bimestre. Vai ficar como atividade do primeiro bimestre, tá bom, gente? Bons estudos, tá? Façam a leitura do referencial teórico que tem lá, tá? Leiam um artigo anterior também, que ele fala das práticas, tá? Do docente. E qualquer dúvida, estamos aqui, tá bom? Até mais, beijos.